Em 2020, o mundo se viu imerso em uma realidade que parecia saída diretamente de um filme de terror. O ano começou como qualquer outro, com pessoas cheias de esperança e planos para o futuro. No entanto, em questão de semanas, tudo mudou drasticamente. Uma pandemia global, causada pelo vírus Covid-19, se espalhou como um rastro de destruição, transformando cidades outrora vibrantes em cenários silenciosos e caleidoscópicos. As ruas, que costumavam ser movimentadas e cheias de vida, agora estavam vazias e silenciosas. As luzes brilhantes dos estabelecimentos comerciais deram lugar à escuridão, enquanto os cidadãos se refugiavam em suas casas, temerosos do inimigo invisível que rondava. As cidades se tornaram cemitérios silenciosos, onde o medo pairava no ar como uma névoa densa. Os parques, antes cheios de crianças brincando e famílias passeando, estavam agora desertos e proibidos. As escolas, que costumavam ser locais de aprendizado e socialização, foram fechadas, substituídas pelo eco vazio dos corredores vazios. Enquanto as autoridades de saúde lutavam para conter a propagação do vírus, os hospitais se tornaram campos de batalha, onde os profissionais de saúde lutavam bravamente contra um inimigo invisível e implacável. Os corredores ecoavam com os gemidos dos doentes e o som constante dos monitores cardíacos, enquanto os médicos e enfermeiros se esforçavam para salvar vidas. Enquanto isso, a economia global parou quase completamente. Lojas, restaurantes e empresas fecharam suas portas, deixando milhões de pessoas desempregadas e lutando para sobreviver. O desespero se espalhava mais rápido do que o vírus, enquanto as pessoas se perguntavam como iriam alimentar suas famílias e manter um teto sobre suas cabeças. E assim, o mundo se viu preso em um pesadelo que parecia interminável. Cidades que antes pulsavam com vida se transformaram em ruínas silenciosas, enquanto as pessoas se agarravam à esperança de que um dia a luz voltaria a brilhar. Mas mesmo nas sombras da desolação, havia sinais de esperança. Comunidades se uniram para apoiar aqueles que estavam em necessidade, e cientistas trabalharam incansavelmente para encontrar uma cura para a doença que assolava o mundo. Enquanto o ano chegava ao fim, o mundo olhava para o futuro com cautela, mas também com determinação. Pois, apesar das dificuldades enfrentadas em 2020, havia uma crença inabalável de que a humanidade iria emergir mais forte do que nunca, pronta para enfrentar qualquer desafio que o futuro pudesse trazer. À medida que as semanas se arrastavam e os meses se acumulavam, o mundo se encontrava em um estado de suspenso, como se o tempo tivesse parado. As notícias traziam relatos sombrios de uma contagem crescente de mortes e casos, enquanto os líderes mundiais lutavam para encontrar soluções eficazes para conter a propagação do vírus. Nas cidades, o silêncio era ensurdecedor. As ruas vazias ecoavam com o som solitário dos passos de poucos transeuntes, enquanto os estabelecimentos comerciais permaneciam fechados e envoltos em sombras. O cenário urbano, uma vez cheio de energia e movimento, transformou-se em uma paisagem desolada, como se a própria vida tivesse sido sugada das ruas. As imagens dos hospitais superlotados e dos profissionais de saúde esgotados tornaram-se um lembrete constante da gravidade da situação. Cada tosse era motivo de alarme, cada espirro uma ameaça potencial. O medo se espalhava mais rápido do que o próprio vírus, alimentando o pânico e a incerteza em todo o mundo. Enquanto isso, as famílias se encontravam separadas por uma distância física, mas unidas pelo desejo ardente de proteger seus entes queridos. Celebrações foram canceladas, abraços foram adiados e lágrimas foram derramadas por aqueles perdidos para a pandemia implacável. No entanto, mesmo no meio da escuridão, havia raios de esperança. A solidariedade florescia, com vizinhos se ajudando mutuamente, voluntários distribuindo alimentos para os necessitados e heróis anônimos trabalhando nos bastidores para manter o mundo girando. À medida que o ano chegava ao fim, o mundo olhava para trás com pesar, mas também com resolução. Pois, embora 2020 tenha sido um ano de desafios e sacrifícios inimagináveis, também foi um ano de aprendizado e crescimento. E, à medida que enfrentávamos o novo ano com determinação renovada, carregávamos conosco a lembrança de tudo que havíamos perdido e tudo que havíamos ganhado. Já passou para alguns, mas para outros são cicatrizes que cravaram as suas almas. Sobrevivemos. Eu sou o Star e estas no Factos e Factos. Nos segue para mais. Tchau.